A gente faz agora o debate 360 entre os deputados federais Luiz Lima, do PSL, e Marcelo Freixo, do PSOL. Boa tarde aos dois deputados, eles já vão aparecer aqui. E eu já começo com a seguinte pergunta: como é que vocês enxergam essa operação da Polícia Federal que movimentou o Rio de Janeiro durante todo o dia? Eu vou começar com o deputado Marcelo Freixo. Boa tarde, deputado. Obrigado por atender aqui o jornalismo da CNN. Boa tarde, Gotino. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Luiz Lima, meu amigo, querido. É um prazer estar com vocês. Obrigado à CNN mais uma vez pelo convite. Eu quero dizer que sou oposição ao Witzel, não votei no Witzel. O Witzel foi eleito com um apoio muito intenso da família Bolsonaro, principalmente do Flávio Bolsonaro. O PSL era o seu partido de origem. Eu tenho divergências públicas com o Witzel, um lugar muito confortável nesse momento. A operação hoje da Polícia Federal, o primeiro destaque que eu queria dar é pelo perfil da operação, com helicópteros, com uma visibilidade que me parece ser para condenar na própria operação a pessoa ali investigada. Qual é a necessidade deste aparato de uma operação policial? Verdade que não é a primeira que isso acontece, mas qual é a necessidade desse aparato para uma busca e apreensão? Havia esta necessidade? Então, me parece que essa espetacularização da Polícia Federal é para criar já um sentimento de culpa sobre aquele investigado antes do julgamento, o que eu acho que para a democracia é muito ruim, acho que é muito grave. Segundo, que eu acho que ninguém está acima da lei, e o governador pode e deve ser investigado se existir materialidade. Nós não sabemos ainda dessa materialidade. Houve uma decisão de um juiz do STJ, a Polícia Federal não agiu por conta própria apenas, tem uma autorização judicial, é bom que se lembre, mas é necessário, mas é uma medida extrema. É uma velocidade muito grande desse processo. No dia 8 de maio foi colhido o primeiro depoimento, não foi pela PGR, há coincidências muito perigosas nessa história. Nós tivemos, por exemplo, a deputada Carla Zambelli, que acabou de falar aí com vocês, mas a Carla Zambelli, numa entrevista ontem, falando de uma operação policial contra os governadores, e me perdoe, não é possível acreditar numa coincidência dessa, isso não vinha sendo falado, não é verdade que isso vinha sendo falado, então tudo indica que há um vazamento político dessa operação, o que é muito grave. Insisto, pode e deve haver investigação sobre qualquer um. Sem a espetacularização dessa ação policial, que gera uma ideia de condenação prévia, e principalmente o cuidado para não transformar uma investigação contra um inimigo político numa ação política envolvendo a Polícia Federal. Isso seria muito grave. Eu acho que essa operação nós vamos precisar ver a materialidade da denúncia. Se ela não existir, nós inauguramos aí mais um passo muito largo em direção ao fascismo, que já conta com perseguição a jornalista, violência a jornalista, ameaça ao Congresso e agora a formação de uma polícia política. Espero que isso não aconteça, mas fico alerta. Muito bem. Deputado Luiz Lima, ao mesmo tempo para o senhor. Boa tarde, obrigado por atender a CNN. Boa tarde, Gotino. Boa tarde, Dani. É um prazer estar falando com vocês. E boa tarde, deputado Marcelo Freixo. Eu fico somente admirado. Eu lembro muito bem quando o governador Wilson Witzel desceu de helicóptero na ponte Rio-Niterói e comemorou quando o bandido foi alvejado por um policial. E vários deputados que hoje estão indignados com a operação, incluindo o meu colega de parlamento, o deputado Marcelo Freixo, que naquela ocasião condenou a atitude do governador, hoje, passado praticamente um ano depois daquela cena, ele vem com uma conduta diferente, de defesa do governador Wilson Witzel, já que ele rompeu completamente com o governo Bolsonaro. Eu estou aqui com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que eu gostaria de citar a data, do dia 21 de maio. Portanto, um dia antes daquela reunião entre o presidente Bolsonaro e os ministros. Deputado Marcelo Freixo, é muito clara a decisão aqui do ministro Benedito Gonçalves e que ele cita o que nós, deputados do Rio de Janeiro, deputado Marcelo, estamos vendo. A gente está vendo um atentado com o cidadão do estado do Rio de Janeiro, com 7 hospitais de campanha em não funcionamento. O Hospital do Maracanã está em não funcionamento. Eu estou nesse momento no município de Bom Jardim,
a 15 quilômetros do município de Nova Friburgo, onde tem um hospital de campanha que era para atender toda a região serrana. O Hospital Raul Sertã, em Nova Friburgo, está com 100% dos seus leitos ocupados. E a denúncia do Ministério Público Federal não é uma perseguição da Polícia Federal. O Ministério Público Federal ele denuncia, o Supremo Tribunal de Justiça, que é o foro privilegiado dos governadores, o nosso foro privilegiado é o Supremo Tribunal Federal, que, na minha opinião, nós temos que acabar com o foro privilegiado. É muito grave as denúncias dos seus secretários, de pessoas que trabalham com o governador. O próprio governador aqui, ele habilitou a Unir Saúde e a IABAS, que estavam desabilitadas, para contratos milionários, emergenciais, sem licitação. Deputado Marcelo Freixo, o senhor sabe o montante que foi aprovado na Câmara dos Deputados para enviar para os estados e municípios. O estado do Rio de Janeiro hoje tem entesourado 1 bilhão e 800 milhões no combate ao Covid. Mesmo com indícios de corrupção, não foram utilizados nem metade desse valor. Então, o que a gente vê aqui são denúncias gravíssimas, inclusive também a possibilidade do escritório da mulher do governador estar prestando serviços para pessoas que têm ligação com essas empresas que foram contratadas num contrato emergencial.